Salve, salve nação, Paulo Analista aqui na voz, trazendo para vocês react da coletiva de Thiago Carpini, infelizmente da nossa derrota contra o Corinthians ontem na Arena Itaquera. Corinthians 3, Vitória 2. Vamos ver aqui o que o nosso treinador falou a respeito dessa derrota extremamente frustrante lá em São Paulo. Vitória que jogou bem, vitória que eu diria que até foi 60%, 70% do jogo superior ao Corinthians, mas que não conseguiu converter isso num resultado positivo e amargou mais uma derrota que coloca a gente ainda mais próximo da zona de rebaixamento. O Léo e o narrador estão na logística de voltar para Salvador, então por isso que o nosso querido Leonardo Santiago não vai estar aqui fazendo react da coletiva, então eu vou me esforçar para chegar um pouquinho no nível dele de react das coletivas de Thiago Carpini, tá? Já vou colocar aqui a meta de 2.000 likes nesse vídeo, então se você chegou até aqui, cai de paraquedas no Canto Rubro-Negro agora, dá o like nesse vídeo e se inscreva aqui no Canto Rubro-Negro. A meta para o mês de julho é de 75 mil inscritos, para de 5 em 5 a gente chegar na média anual de 100 mil inscritos ao final do ano, que é a principal meta aqui do Canto Rubro-Negro. Tá? Me perdoe que eu não estou tão empolgado por motivos óbvios, né? Resultado frustrante ontem, mas vamos aqui ver o que o treinador Thiago Carpini tem a falar sobre essa derrota tão frustrante. Vamos lá. Coletiva de imprensa com Thiago Carpini. Oi, Carpini. Débora da Rede Globo. Carpini, é um jogo muito difícil, né? Fora de casa, bem pegado, finalzinho ali do fim da partida, o Corinthians conseguiu mudar o placar. E conversando com o William no final da partida, ele disse que foi um jogo que o time jogou melhor tecnicamente, mas falou que foram os detalhes ali que fizeram a diferença. Eu queria que você comentasse, né, a atuação do time no jogo contra o Corinthians, fora de casa, e também quais são esses detalhes que precisam ser melhorados, então, para o decorrer do campeonato. Bom, boa noite. Acho que o sentimento do Willian é o mesmo de todos nós, né, do vestiário. Coletivamente, a equipe vem apresentando uma evolução. Isso acho que foi nítido para todas as pessoas que tiveram aqui, que assistiram e acompanharam a partida, principalmente no segundo tempo. Eu acredito que no primeiro tempo foi um jogo mais igual, com oportunidades de ambos os lados, até mais do Corinthians, natural como mandante, né, a força da torcida, o ímpeto do início do jogo, né, e achou o primeiro gol muito rápido. O segundo gol, eu acredito que nós somos infinitamente superiores e não conseguimos traduzir isso em pontos, em resultado favorável. O empate, você sair duas vezes atrás no placar aqui na Arena contra o Corinthians e buscar e ter força, equilíbrio emocional, né, e não buscar o resultado de qualquer maneira, de maneira organizada, equilibrada. Nosso gol estava amadurecendo o empate. E aí é o que eu falo muito para eles, dos pequenos detalhes e dos erros grandes que não podem ser cometidos, né? E a gente tem sofrido com alguns erros grandes. O erro ele faz parte, o erro de tomar de decisão, de drible, de passe. Agora, o erro que compromete o resultado da partida, como os que a gente vem tendo de maneira recorrente, são os erros que a gente precisa ajustar. Concordo 100% com o que o treinador Thiago Carpini falou aqui. Eu acho que esse primeiro e segundo tempo vai dar um pouco o que falar, porque, na minha opinião, o segundo tempo do Vitória foi melhor que o do Corinthians. O Vitória controlou mais, o Vitória teve mais domínio, mas eu ainda assim senti que o Vitória finalizou pouco no segundo tempo. Pelo menos até o pênalti. Depois do pênalti teve o chute de Janderson que desvia, o goleiro faz uma boa defesa, mas até o lance do pênalti era um controle absoluto, era um Corinthians nas cordas, mais comprometido em se defender do que atacar, que não conseguia sair. O Vitória estava muito bem na marcação e estava propondo muito jogo, mas não criou tanto. Já no primeiro tempo, que foi realmente lá e cá, o Vitória teve duas finalizações no alvo, fora o gol, teve um chute de Esteves para fora, finalização de Luan, que o goleiro fez uma baita defesa, finalização de Mateuzinho de direita, que o goleiro também caiu, fez um encaixe, enfim, Vitória, por mais que no segundo tempo tenha sido melhor e dominou mais o jogo, mas eu senti mais falta de finalização no alvo do Corinthians, que quando precisou sair, acabou fazendo o gol. E isso que o Carpini tá falando é verdade. A gente tá cometendo muitos erros que estão comprometendo o resultado das partidas e que acaba inibindo corretamente os bons desempenhos, porque o resultado sempre vai valer mais que o desempenho no final das contas. Eu prefiro enaltecer a entrega, a capacidade coletiva, a assimilação ao trabalho e a evolução dessa equipe. Nós temos uma trajetória longa, jogar contra o Corinthians aqui é sempre muito difícil, e ser melhor que o Corinthians, pelo menos em talvez 70% ou 60% da partida, eu acredito também ser muito, muito complicado. Em relação aos detalhes, eu não
Acho que no final ali teve uma defesa do Arcanjo antes do gol da vitória do Corinthians. Antes disso, eu não me lembro do meu goleiro sofrer defensivamente, não me lembro de volume ofensivo do Corinthians, de chances criadas pelo adversário. Dominamos as primeiras e segundas bolas e superioridade. E no início do jogo foram 2 gols de entrada de área, gol de rebote. Não foi nenhuma jogada trabalhada, principalmente o segundo gol, muito mais mérito do Garro, de como ele acertou o chute, né? Mérito. Pô, Carpini, mas se o seu time tomar 3 gols, os 3 com o autor do gol livre para poder fazer o gol, e o Garro nos 2 gols que fez na entrada da área, completamente sozinho, na bola parada ofensiva ou no momento de construção de jogo, foi o primeiro gol do Corinthians, tem um errozinho aí, né? 2 finalizações do mesmo jogador da entrada da área. Enfim, vamos ver o que ele vai falar. Individual do atleta. No primeiro lance a mesma coisa, talvez o que o William se refere foi o que nós cobramos no vestiário. A gente trabalha muito esse encaixe da entrada de área, e nós tomamos 2 gols ali naquele mesmo setor, uma finalização no início do jogo da entrada da nossa área e um gol de um rebote de escanteio da entrada da área, onde nossos rebotes estavam marcando um pouco mais aberto. Coisas que a gente ajusta, a gente fala, a gente treina, mas algumas coisas fogem um pouco do nosso controle, a tomada de decisão do atleta. Então não foi só mérito do jogador, né, Carpini? Aí você, claro que você vai fazer isso de gerir o grupo, de não expor, de valorizar o jogador e tal, mas aí você mostrou também que viu que tinha sim o erro. Ali o demérito do Vitória, assim como houve o mérito do jogador do Corinthians, que o Garro é um belíssimo jogador, aceitou 2 grandes chutes, realmente tem essa característica forte, mas a finalização só aconteceu porque ele estava livre nas 2 oportunidades, né? E no final, um gol com a cara aí do Corinthians, fazendo a bola passar, escanteio, né? A gente se afunilou um pouquinho ali para trás e deixou de controlar o jogo como vinha fazendo, e a bola pune. Reinaldo Oliveira, Transamérica FM. Carpini, apesar da boa postura do time no jogo, o que faltou para levar para Salvador pelo menos 1 ponto? Para você, houve erros, principalmente nos gols de bola parada? Na verdade, foi só um gol de bola parada, né? Que determinou o resultado da partida. Os outros 2 foram de bola rolando, como eu falei anteriormente. Pô, Carpini, foram 2 gols de bola parada, não foi só um, não. O segundo gol, um cruzamento da bola parada do escanteio pela direita, o Oliveira tira de cabeça, Arcanjo tinha saído, não conseguiu alcançar a bola, e Garro faz um belíssimo chute de fora da área. Terceiro gol, cruzamento da mesma coisa, da direita para a esquerda, Arcanjo soca, não tira a bola da área, Janderson não rebate e sobra o gol. 2 gols de bola parada. Anteriormente, o nosso encaixe em entrada de área, um mérito, uma felicidade no segundo gol, principalmente da maneira que o Garro acertou o chute, mas isso não justifica. Se nós estivéssemos ali um pouco mais próximo dessa segunda bola, como a gente vinha sempre trabalhando e não sofrendo mais em relação a isso, talvez não sariam chutes com tanta qualidade. E, sem dúvida, o segundo gol de bola parada, mas enaltecer mais uma vez em todas as perguntas, a minha resposta no final vai ser sempre enaltecer a competitividade, a evolução coletiva, não me recordo se foi com 20 minutos, perdemos um zagueiro, que já não é zagueiro, e aí a gente... Esse zagueiro, que não é zagueiro, com o semblante que ele fez, mesmo sem o seu metaforando, ele tá me falando assim, galera, eu tô sem elenco, né? Eu perdi um zagueiro que não é zagueiro e botei outro jogador que também não é zagueiro, né? E ele tá certo. Ele tá certo. Não tem material humano. A gente traz um lateral para fazer uma função de zagueiro, põe mais um lateral, ou seja, já não temos ali situações que consigam suprir as ausências e as necessidades que nós temos, né? A gente já perde peças importantes, como foi a situação do Caio. Mesmo assim, o Lepo deu muito conta do recado, o Raul entrou muito bem, o Janderson entrou muito bem. Então, eu preciso reconhecer isso e saber que são os pequenos ajustes que a gente precisa fazer para seguir na nossa luta de recuperação, na nossa campanha de retomada na competição e de permanência, que é o nosso campeonato. Nisso eu concordo com o Carpini. Eu não vejo isso como estar romantizando a derrota. Ele tem que internamente, e é óbvio que a parte pública dele também impacta internamente, ele tem que enaltecer o grupo dele realmente. Foi um jogo onde o Vitória jogou bem, teve muitos desfalques, muitas improvisações, e jogou com um lateral de ponta, um volante de zagueiro. O volante de zagueiro se machucou, jogou com um lateral de zagueiro, então ele tá certo.
Marcelo Góes, da Rádio Sociedade da Bahia e Portal à Tarde. Carpini, apesar da boa atuação, foi um revés doloroso pela maneira que aconteceu e ainda com a atuação ruim da arbitragem. Como recuperar o astral desta equipe que terá mais um confronto direto pela frente? A página virada, já foi, não dá para chorar o leite derramado, já passou, história para contar. As vitórias, quando elas vieram, também eu faria da mesma maneira. Eu acho que o meu desafio agora e o meu trabalho é recuperar os atletas, não só fisicamente, mas em relação a esse gol no final, a maneira que se pede uma partida como essa, fazendo um bom jogo, relembrando das coisas boas que nós fizemos durante a partida e durante essa trajetória nossa de recuperação na competição. É dolorido uma derrota como essa, não somar pelo menos um ponto aqui, né, e segurar aí um concorrente direto nesse momento ali pela parte de baixo da tabela, mas a gente sabe que o nosso campeonato é esse, nós vamos ter essa dificuldade e página virada. Não dá nem tempo para a gente lamentar, domingo nós já temos outra decisão. Outra coisa, outro ponto positivo, nós temos agora 2 jogos em casa e o Barradão precisa voltar a ser a nossa força. Vamos lá. Eu concordo com o Carpini quando ele blinda o grupo, quando ele valoriza o grupo, quando ele fala que foi melhor, quando ele fala que foi um ponto positivo, que o time tá evoluindo, coisa e tal. Mas também vou no contraponto de que chegou o momento que não basta somente desempenhar. O Vitória precisa ser maduro o suficiente para fazer os bons desempenhos atraírem os resultados positivos. Porque ano passado o América Mineiro, que foi rebaixado na lanterna, o América Mineiro fez ótimos jogos na Série A. O América Mineiro apresentou vários desempenhos bons e acabou caindo. Então a gente não quer que aconteça isso com o Vitória. Então o Vitória tem que ser maduro o suficiente. Não dá para fazer um jogo desse tão bom, com muito desfalques, é bem verdade, mas em 3 chegadas do Corinthians se deu gol. Segundo tempo, o Corinthians só quis atacar 5 minutos, foi quando tomou gol. Em 5 minutos virou a partida novamente, fez o 3-2. O Corinthians não conseguiu sair pelo Vitória, bem verdade, mas também não fez tanto esforço para atacar, não fez tanto esforço para propor o jogo, aceitou ter um determinado momento a ideia de só se defender. E quando precisou abafar o Vitória no segundo tempo, abafou e fez o gol. Então tem que ter sim um desempenho, mas urgentemente o resultado tem que vir acoplado. Eduardo Serra, Rubro Negro TV. Apesar da derrota de hoje, notei que o Vitória controlou a partida em alguns momentos. O time, após o empate, vinha buscando até a vitória e em seguida sofre a derrota. O que fazer para que detalhes como esses não se repitam na sequência do campeonato? Como eu disse, algumas situações a gente não controla, a tomada de decisão do atleta. E nós tivemos situações ali que um ponto era talvez mais importante. Acho que nós precisamos entender essa competição, entender que somar é muito importante fora de casa contra um adversário como o Corinthians. E nós tivemos a oportunidade de 1 ou 2 vezes segurar a bola no campo ofensivo, né, fazer uma posse mais próxima do gol do adversário, não correr mais tantos riscos, não acelerar o jogo para tentar fazer o terceiro. Ele faltava ali 2 minutos mais o acréscimo para acabar o jogo. Ali não é hora da gente, é hora da gente minimizar. E a tomada de decisão, como eu disse, tem situações no jogo que a gente não consegue controlar. O padrão, a organização, a segunda bola, tudo que nós nos propusemos a fazer e fizemos com muita qualidade, foi feito. Agora, algumas situações que determinaram a vitória do Corinthians fogem um pouco do nosso controle. Vamos lá. Carpini deve ter o quê? 8 ou foi o 9º jogo pelo Vitória? Contem aí quantas coletivas pós-jogo Carpini cita tomada de decisão do atleta fogem do nosso controle. Isso é um recado muito claro de que ele não tem o elenco que ele gostaria de ter. Ou que ele entende que alguns dos resultados acabaram não vindo por conta do elenco que ele tem inicialmente no Vitória. Óbvio, sim, as contratações que devem chegar agora nessa janela de julho. Então, todas as vezes que a gente perde pontos, não estou dizendo que ele joga para o grupo embora, ele responsabiliza os jogadores, como ele também se autorresponsabiliza em algumas ações, como foi com o Atlético Goianiense, que ele falou que o time não foi bem. Mas isso passa uma mensagem clara de que o elenco, a montagem do elenco não é adequada, não foi adequada. Já que, mais uma vez, ele fala de tomar decisão e como isso impacta o jogo do Vitória. Luiz Guilherme BNews. Carpini, hoje, mais uma vez, o Vitória não conseguiu vencer um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Queria saber como você explica esse desempenho do Vitória contra essas equipes, já projetando a partida contra o Criciúma, também um concorrente direto.
É difícil explicar a derrota e acho que nem dá para se explicar, né? Não adianta a gente ter, e eu falo muito dos números, da superioridade em grande parte da partida, mas quando você não transforma esse resultado, são sempre esses questionamentos e são pertinentes, mas não tem muito o que explicar. Quando é uma derrota, a gente precisa assimilar e eu acho que a gente não deve olhar muito para esse aspecto de parte de baixo da tabela, de parte de cima. Os nossos melhores momentos, pelo menos onde nós começamos a ter uma arrancada maior, foi contra adversários da parte de baixo, quando a gente empata com Cuiabá, empata com Juventude e vence 2 jogos que talvez para muitos improváveis, Internacional e Atlético Mineiro dentro do Barradão. Então o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, é muito equiparado, não dá para você falar a parte de baixo você tem obrigação de somar. É o Corinthians em Itaquera. É um jogo muito difícil. Nós tivemos aí recentemente, se você pegar o retrospecto da competição, o São Paulo que está brigando na parte de cima da tabela, perdeu de 4 para o Vasco, estava na zona do rebaixamento. Então esse perde e ganha o tempo todo, não dá para mensurar o tamanho da derrota, o tamanho da vitória em virtude de o adversário estar embaixo momentaneamente ou estar em cima. Isso é o momento da competição, muita coisa ainda vai acontecer. Eu concordo um pouco e discordo um pouco. Eu concordo com ele que a gente deve olhar para cada jogo é um jogo, independente de quem seja, a gente vai buscar pontuar, né? Porque senão, se a gente for entrar muito nisso, parte de baixo, parte de cima, a gente fica naquela, perder para a parte de cima é razoável, da parte de baixo tem que ganhar. Aí numa dessa a gente ganha da parte de baixo e não pontua na de cima e mesmo assim cai. Então eu entendo o que ele quer dizer de que realmente a gente tem que entrar todo jogo pensando em pontuar. Dito isso, era uma janela de oportunidade para a gente abrir 2 jogos do Corinthians. Abrir 6 pontos do Corinthians se a gente vence. E se a gente empata, mantém um jogo de distância. Agora, acontece se a gente empatar, né, no domingo e o Corinthians vencer, o Corinthians ultrapassa a gente. Então, em alguns casos, a gente tem que tirar ponto da parte de baixo. Assim como ele mesmo falou que quando o Fluminense foi importante deixar o Fluminense mais distante da gente. Assim como ele começa a coletiva falando que poderia colocar o Corinthians um pouquinho mais atrás. Então, tem um pouco de sentido o que ele falou, mas o ao contrário também não está errado em todo momento, não. Gabriel Galindo, canal Dinâmico e Mosaico Esportivo. Carpini. O Vitória sofre constantemente com lesões, suspensões e também com a parte física. A todo momento é perceptível isso, inclusive é citado por você. Visto isso, por que não foi feita a 5ª alteração e o que isso pode ter impactado nesse gol final? Todo mundo ali estava muito bem no jogo, não tinha o que a gente inventar. 2 minutos, 3 minutos para acabar. Eu só fiz a última porque o Luan pediu para sair, senão não teria nem mexido. O encaixe estava tão bom, eu acho que quando as coisas fluem de maneira como vinham fluindo, não tem por que a gente querer fazer as 5, porque eu tenho 5 alterações para fazer, não via essa necessidade. E não via ninguém no banco de reservas dentro de alguma característica que pudesse fazer algo tão diferente assim para a gente optar em fazer a 5ª modificação. E eu falo muito do aspecto físico, que é notório. Hoje nós estamos aqui 11 horas da noite, a nossa viagem é amanhã, à noite, praticamente final de tarde, sexta-feira, nós estamos chegando em Salvador, de viagem, cansado, e já antevéspera no jogo de domingo. Como eu não vou citar o cansaço? É humanamente impossível falar que isso não faz diferença, mas isso é um problema de todos, é o nosso calendário, todo mundo passa por isso, mas a gente tem sofrido pelo elenco enxuto que nós temos e alguns problemas que a gente vem tendo desde a minha chegada, né? Jogadores, por exemplo, como o Everaldo, que ainda praticamente não teve em campo comigo. O Yuri, talvez uma semana de trabalho, sentiu, voltou, teve uma recidiva. Outros jogadores que ainda tendem a agregar muitos valores para o nosso grupo, ainda não tivemos eles à disposição. Mesmo assim, a oportunidade está sendo dada para outros, eles têm aproveitado bem. Eu concordo com ele, eu não vejo a falta de uma substituição, ele ter morrido com uma na mão, tenha sido impactante pro resultado, não. A gente tem a percepção de que, pelo treinador ter 5 substituições e a gente perde, o treinador tinha que ter feito as 5, mas no jogo de hoje, mudar uma peça não teria grande impacto. Acho que eu concordo com ele que o Vitória estava bem na partida, eu concordo que a gente estava no controle do jogo e fatalidade ali de 5 minutos, o Corinthians atacou, a gente acabou vacilando com a peça que veio do banco, foi o Janderson. Para mim, o Arcanjo também poderia ter socado para fora da área, mas o Janderson acabou vacilando e isso trouxe um resultado negativo. E também concordo sobre os desfalques e desgaste físico. Todo mundo passa, mas tem clubes que têm mais condições de passar por desfalques e desgaste, como é o caso do Galo, que perde uma Arana, perde outro lateral, mas coloca um Scarpa. A gente perde Camutanga, improvisa um volante de zagueiro, agora perdeu o volante de zagueiro, vai improvisar um lateral direito de zagueiro.
Então, todo mundo passa pelo desgaste, mas muita gente tem condições de passar pelo desgaste, se é que vocês me entendem, e a gente, infelizmente, não tem pelo elenco reduzido. Concordo. Carpini, boa noite. Ivan Biatari, Dimensão Esportiva. Queria que você falasse um pouco do Alejandro, que não havia marcado, não marcava desde março, quando marcou no Bavi. Eu queria que você falasse um pouco da importância dele para o time do Vitória, a participação dele hoje, e como esses gols podem trazer de novo a confiança para o atleta. Jogou bem. Na verdade, Alejandro, ele vinha fazendo algumas boas atuações pelo Vitória, só que estava sendo impactado por alguns lances capitais. Finalização, um passe ou outro. Esse jogo ele matou alguns contra-ataques, mas são ações que ele estava errando em alguns jogos, mas ele fez 2 gols. Então acho que pode ser realmente um start para a confiança, embora ainda acho que precisa contratar. Sem dúvida, é um jogador que eu comemorei muito o fato dos gols terem sido dele. Ele precisava muito desse gol para ele mesmo. Coletivamente é um cara que cumpre funções, ajuda muito e vinha se cobrando muito essa ausência de gols. E hoje, que bom que aconteceu e que pena que aconteceram 2 gols e a gente não pôde acompanhar esse bom momento, né, de repente, de retornar os gols do Alejandro com uma pontuação, levar para Salvador pelo menos 1 ponto. Eu acho que era justo pelo que foi apresentado, mas a gente fica feliz o Alejandro, espera que isso tire o peso. O atacante, quando não faz gol, ele se cobra muito e isso acaba atrapalhando. A ansiedade demais, ela atrapalha. E agora a tendência é que as coisas fluam de maneira mais natural, que ele possa continuar performando tudo que ele entrega para a equipe coletivamente e fazendo os gols, que é muito importante para ele. Carpini, Márcio Reis, Rádio Craque Neto, você até comentou sobre a questão do calendário, você também treinou um time que hoje briga na ponta, que é o São Paulo, e hoje está brigando para não entrar na zona de rebaixamento com o Vitória. Até pelo cenário, hoje o Vitória fora, você acredita que a competição do Vitória, até pela partida que demonstrou hoje, e como o campeonato é irregular, ele briga para sair, para se manter na Série A, ou ele briga por uma vaga, vamos dizer, em Sul-Americano? Obrigado. Boa noite. Não, ele briga para se manter na Série A. O nosso campeonato é esse, né? Nós temos um rival lá em Salvador, que o ano passado foi o retorno dele na Série A e escapou do rebaixamento na última rodada. O retorno é sempre difícil, hoje vem fazendo uma campanha mais sólida. E eu poderia citar outros tantos exemplos de clubes que voltam para a Série A e não conseguem, fica nesse sobe e desce. A gente sabe a dificuldade que é essa competição. Vamos pegar no pé dele por ele ter citado o Bahia, né? Que a galera parece que não tem maturidade pra nada, parece que o Bahia é um inominável, né? Não pode falar, nem o Vitória pode falar do Bahia, nem o Bahia pode falar do Vitória, mas eu entendi o que ele quis dizer. Poderia ter usado outro exemplo, falar de algum outro time, mas dá pra entender o que ele quer dizer. É realmente difícil. A primeira briga pra um time que sobe é ficar na Série A, independente de como seja. E o início do Vitória, nós ficamos 5 ou 6 jogos, se eu não me engano. Até a minha chegada, nós temos 1 ponto. Então, quando eu assumi o Vitória, se eu não me engano, não sei se não estava na lanterna, era vice-lanterna, não estava só pelo saldo de gols, né? Se não me falha a memória. O primeiro fora da zona já tinha 7 pontos de diferença. Então, você tirar isso contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, Atlético, Inter, Cruzeiro, é difícil. Então, pelo nosso início, pelo retorno do Vitória, a nossa competição ela é sim de permanência. Agora, por aquilo que a gente tem performado, melhorado, evoluído, claro que a gente vai sempre sonhar com algo mais, mas a gente não pode prometer isso para o torcedor. A gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade hoje. Mesmo que nós estivéssemos hoje dentro da zona de rebaixamento, não é um dado que eu me apego, né? O campeonato passa por hoje, ele não termina hoje. Claro que é ruim emocionalmente você ficar olhando e estar no Z4, mas acho que muita coisa para acontecer. Nós temos, se não me engano, 5 jogos para fechar o turno, são 3 jogos em casa. Então a gente precisa fazer valer o fator torcida, o fator Barradão novamente, como foi contra o Atlético, como foi contra o Internacional, e outras partidas que nós fizemos bem também dentro de casa, para a gente voltar a pontuar. Coletiva de imprensa com o Thiago Carpini encerrada. Galera, podemos falar que foi uma coletiva consciente. Alguns pontos eu acabo discordando, outros nem tanto, mas falou que tinha para falar, que agora a gente vença o Criciúma no domingo nessa decisão. Você precisa estar no Barradão para ajudar e apoiar o Vitória em mais uma vitória, em mais um resultado positivo. Se já é difícil com a gente, imagine sem a gente. Então, vamos com tudo para vencer o Criciúma nesse domingo no Barradão, tá? Chegou até aqui? Deixa o like, comenta aqui o que você achou da coletiva, tá? Valeu!